né? Mas esses fatos aí que aconteceram de milagres à sua vista, mas teve algum mais marcante assim que realmente tenha te impactado para poder ver o poder de Deus? Quando eu ainda, apesar de todos esses episódios que aconteceram na época da faculdade, eu ainda formei com o ceticismo ainda, né? É claro que eu tinha evidências de que Deus estava no controle do poder de Deus, né, na vida das pessoas, mas... Porque também você não podia negar todo o seu histórico de vida cristão que você cresceu. Exatamente. Você vivenciou aquilo ali, né? Exatamente. E eu tive experiências, né, antes da faculdade, muito marcantes com Deus, né? E mesmo assim, formado, eu ainda levei bastante ceticismo ainda para minha profissão. E aí eu reiniciei a residência médica, né, que é a especialização, né, a formação na minha especialidade médica. E na residência, Deus fez coisas muito grandes que não deixaram dúvidas, né, em relação ao poder milagroso das mãos de Deus, né? O caso que mais me chamou a atenção na época da residência foi que havia um paciente que tinha sofrido um AVC hemorrágico muito grave e ele ficou em coma vários dias. Num coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava num quadro de morte encefálica, que é morte. O coração bate, mas o cérebro já está morto e em breve todos os órgãos pararão de funcionar, né? Esses pacientes são até candidatos a transplante, etc. Doação de órgãos. E a gente conversou com a família sobre essa possibilidade de morte encefálica e que a gente estava pensando em abrir um protocolo, que existe todo um protocolo para a gente confirmar esse diagnóstico, para aí sim a gente perguntar se a família estava disposta a doar órgãos ou desligar os aparelhos. Então, a esposa do paciente chegou para nós e falou assim, doutores, né, era eu e o meu preceptor, né, o médico mais experiente que me acompanhava ao longo da especialização. Doutores, eu respeito muito os senhores, o conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar para os senhores que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo porque ele não vai morrer, ele vai viver. Porque lá na minha igreja eu estava lá numa campanha de oração com meu pastor e a gente orando e Deus falou comigo numa profecia de que ele ia sair daqui do hospital andando. E obviamente o meu professor, que não tem nenhuma religião manifesta, né? Ele ficou com muita raiva e saiu para lá nervoso. Eu continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para medicina e para ciência eram nenhuma, né? E que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim, os senhores podem fazer o que os senhores quiserem, porque vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer. E aí eu também, cético, saí seria um milagre incontestável se isso acontecesse, né? E a gente abriu o protocolo de morte encefálica e nos exames, a gente faz um dos exames, é o eletroencefalograma, que ele tem que mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade. E toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade muito pequena, mas nunca dava para a gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias a gente mantendo ele vivo e tentando fazer o protocolo e nunca dava certo porque sempre o cérebro dele dava alguma atividade, mesmo que discreta. Para quem é leigo em casa, é como se estivesse esperando parar toda a movimentação cerebral para que pudesse dar prosseguimento, para que decretasse uma morte encefálica. Isso. E se pudesse fazer a transfusão, não? Não, a doação de órgãos ou desligar aparelhos se a família não quisesse. E aí vocês ficavam ali vigiando, esperando a coisa acontecer. Exatamente. Todo dia a gente fazia o exame e sempre dava alguma onda cerebral. E a lei é bem clara que qualquer atividade cerebral a gente não pode atestar o diagnóstico, né?
E todo dia ela ia lá e orava para o marido. E teve um dia que ela foi com o pastor da igreja dela e alguns irmãos da igreja. E pediu para entrar, a gente deixou entrar. E eles começaram a orar, começaram até a orar em um tom mais alto. E o médico preceptor lá falou: gente, esse povo tá gritando aqui, eles estão achando que aqui é uma igreja. Aí eu falei com ele, falei assim, deixa eles orarem lá, não tô incomodando ninguém tá aqui achando ruim, deixa eles lá manifestar a fé deles, né? E eu fiquei olhando assim, quero ver se isso vai acontecer mesmo, né? De forma bem cética mesmo, sabe? E Deus não me falou nada. As coisas iam acontecendo ali e eu também achando que não ia acontecer, mas deixa eles manifestar a fé deles, né? Faz parte de um cuidado humanizado, né? Isso. E ela orava e aí a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão, o quadro, e ela, não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente e esse paciente, ele abriu os olhos. E tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha. E ele abriu os olhos e aí eu chamei o preceptor, falei assim, o paciente abriu o olho. E ele falou assim, você tá maluco, né? Como é que abriu o olho? Ele tem vários dias que ele tá em coma, então ele abriu os olhos. Aí ele foi lá e viu e realmente ele estava de olhos abertos e todo mundo ficou muito espantado com isso. A esposa veio visitar no dia e falou assim, tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, respondeu o estímulo doloroso e ele ia melhorar. Até um dia que ele estava consciente já. Não falava, mas interagia com a gente e ele recebeu alta do pronto-socorro para a enfermaria, para fazer uma reabilitação, porque ele milagrosamente acordou. E ele foi mudando e fazendo a reabilitação e todo dia eu ia lá na enfermaria, ia vendo e ela, viu, doutor, falei que ele estava melhorando, e todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer. O pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando. Glória a Deus. E assim, foi um milagre incontestável. Não tinha como dizer que não foi um milagre de Deus, até porque a senhora falou que lá na igreja Deus tinha falado. Aí eu cheguei em casa, contei para meus pais, contei para todo mundo, porque realmente não tinha como negar. E a partir daí a sua fé, como é que ficou, para a gente poder finalizar também? A partir daí, eu hoje em dia, a minha fé, claro que não tinha como eu argumentar, e Deus foi falando comigo e mostrando em outros episódios também, né, o poder dele. E hoje em dia, eu não tenho mais nenhum conflito entre a medicina e o poder de Deus e a fé. Porque, inclusive, eu acho que o fato da gente poder fazer a medicina por si só já é um milagre, né? O conhecimento, a ciência, o conhecimento humano já é um milagre de Deus todos os dias. E mesmo assim, todos os dias a gente vê um caso em que não temos mais recursos, mas que Deus faz um milagre.